Pois bem, nós entramos no segundo capítulo de Tito, da epístola de Tito, e nós vimos que Paulo escreve a Tito, porque estavam acontecendo coisas na ilha de Creta, nas igrejas que foram constituídas na ilha de Creta, e que tinha se permeado algumas doutrinas e alguns costumes maliciosos naquelas igrejas. E nós vimos, mediante o capítulo 1, algumas instruções e algumas atitudes que Tito deveria tomar para resolver essa situação. Então nós temos em Tito uma carta cujo principal objetivo é preparar a igreja para dar um testemunho eficaz aos descrentes de Creta, da ilha de Creta. Nós vimos que nós temos um povo que conhecia muito acerca do Evangelho, eles conheciam, mas que não viviam o Evangelho. Eles não viviam na sua vida diária. Era uma vida totalmente deturpada. O que eles falavam era uma coisa, o que eles viviam era outra totalmente diferente. Então Paulo vai exortar esses irmãos através de Tito. A primeira atitude que Tito tem que fazer, e ele fará certamente, é silenciar todos os falsos mestres. Homens que tinham se colocado como mestres na igreja em Creta, dentro das igrejas de Creta. Por isso que a primeira indicação de Paulo a Tito é uma exigência de cumprimento rigoroso das qualidades de um presbítero, ou seja, de um mestre, daquele que ia ficar à frente da obra. Com isso, ele tinha o intuito de descartar todos aqueles que tinham se pré-estabelecido sobre as igrejas em Creta. Então a primeira coisa que ele vai fazer é dizer, olha, ele tem que ser isso, ele tem que ser isso, ele tem que ser isso, ele tem que ser isso. Então ele relata todos os adjetivos acerca desses mestres. E nós vimos que são características que não comportariam de modo algum no viver desses antigos mestres. Então ele diz, olha, para que uma pessoa possa ser consagrada ao episcopado, ao pastorado, ela tem que ser irrepreensível, tem que ser marido de uma só mulher, tem que criar os seus filhos na disciplina do Senhor, tem que ser dispenseiro na casa de Deus de forma inquestionável, tem que ser não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento, não cobiçoso de ganância, mas antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si mesmo, apegado à palavra fiel, e que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Ou seja, ele vai falar para Tito e vai dizer, olha, Tito, você vai encontrar muita dificuldade aí em Creta, mas o padrão dos homens que você deve instituir para liderar a igreja de Cristo é esse. Em contrapartida, aqueles homens que lá estavam ensinando coisas que não deviam, já iam ser descartados. Paulo fala com Tito para eleger representantes da igreja, ou presidentes para aquelas igrejas, e esses homens iam ser encarregados, iam receber o cargo de liderar aquelas igrejas, recebendo tanto ônus como bônus. O ônus porque todas aquelas pessoas que ali estavam aos seus cuidados, iam ter que ser pedido contas dela, ou seja, elas iam prestar contas a ele, e ele ia mensurar, e ele ia ponderar, ele fazia a mediação entre a palavra de Deus e a vida desses irmãos. Então era uma troca. Esses irmãos estavam para ser estabelecidos. Então a primeira coisa era silenciar os falsos mestres. A segunda coisa era remover os venenos
das ideias que eles tinham implantado no coração desses irmãos, que é muito difícil, né? A vida corrupta, a vida que ameaçava a vida espiritual desses crentes, tinham que ser tiradas, expurgadas da vida deles. E a terceira era, através da palavra, promover um viver piedoso. Tinha que se promover o viver em piedade. Então nós vemos que quando os cristãos que se declaram cristãos declarados, vivem em pecado abertamente, de maneira nenhuma eles poderiam esperar a atenção dos incrédulos, ou pedir um proceder reto dos incrédulos, através do seu testemunho e através da sua pregação, porque se nem eles mesmos davam testemunho acerca do próprio Cristo, dos mandamentos de Cristo, como é que eles poderiam requerer isso dos de fora? Então, os cristãos, eles vão ter que passar por uma peneira e voltar de novo à simplicidade do Evangelho. Vão ter que voltar de novo, retroceder a um viver piedoso. Paulo vai instruir a Tito de novo a ajudar ao povo de Deus a aprender novamente como andar, como proceder na casa de Deus, como ele relata a Timóteo. Então, nesse contexto, no contexto de líderes desqualificados que ali estão, é um contexto onde ali existem pessoas que não estão aptas para executarem o ministério, onde estão levando o rebanho à ruína. É nesse contexto, no contexto onde as ovelhas estão caindo no precipício, é que Tito é colocado ali para instruir a igreja e tirar esses homens e se voltarem de novo, e essas pessoas voltarem de novo a um verdadeiro proceder diante de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele vai ressaltar o que realmente importa na vida de uma igreja sadia. Nós vamos ver que o primeiro passo que Paulo vai estabelecer no capítulo 2 é o seguinte: tu, Tito, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quando ele fala o seguinte: tu, porém, Tito, fala o que convém à sã doutrina, ele está usando a partícula porém aí, que quando a gente estava estudando lá no Sermão da Montanha, a gente vai ver que Jesus diz: olha, eu porém vos digo, e ele usa essa mesma partícula porém como uma partícula de sentido acumular o significado. Mas aqui Paulo está usando esta partícula de modo a se contrapor e não acumular, falando para Tito, dizendo: olha, tu porém, a despeito de todas as coisas que a gente viu aqui, né, que a gente viu na pregação passada, né, sobre o que eles estavam fazendo e quem eles eram, você, antes ou sem fazer o que eles estão fazendo, eu vou lhe ensinar e eu vou lhe instruir o que é que você deve fazer. Então, Paulo vai listar o que é que convém de fato à sã doutrina. Preste atenção. Algumas traduções eles colocam, quando Paulo diz: olha, tu porém fala o que convém à sã doutrina, 2 pontos. A LTT ela coloca 2 pontos, porque ele começa a relacionar o que convém à sã doutrina, e que está totalmente diferente com o que os homens achavam que era a sã doutrina. Eles viviam de discutir teologia, eles viviam de achar novos meios de descobrir algo sobrenatural, discutindo genealogia, discutindo coisas, fábulas judaicas, discutindo tudo isso. Nós vimos na pregação passada. Então ele vai relacionar e ele vai dizer: olha, quanto aos ministros, ele vai dar mandamentos; quanto aos homens idosos, ele vai dar mandamentos; quanto às mulheres idosas, ele vai dar mandamento;
quanto aos jovens recém-casados, ele também vai dar mandamento, quanto aos moços e quanto aos servos. Ele vai tratar justamente com o viver diário. Paulo, ele vai visar a mudança no comportamento diário desses homens. Ele vai instruir os homens a se voltarem para o dia a dia. Ele vai dizer, olha, prega o que convém à sã doutrina. Ele começa a relatar a vida de seu Zé, a vida de Dona Zefinha, a vida de Júnior, a vida de Maria. E ele desconsidera tudo aquilo que os homens, os líderes daquelas igrejas, estavam estabelecendo, discutindo genealogia. Eles falavam coisas, muito absurdas, que chamavam a atenção, mas que não promovia a fé. Então Paulo vai dizer, olha, eu vou dizer a você o que convém à sã doutrina. E hoje nós faremos uma análise só quanto aos ministros, ou ao ministro, que ele vai dizer, olha, tu porém fala o que convém à sã doutrina. E nós vamos analisar o verso, do verso 1, aí pula para o verso 7 e o verso 8. Que vai ficar mais ou menos assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Torna-te, Tito, pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário não seja, ou para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Então ele vai se direcionar ao ministro, e depois a gente vai entrar no seu Zé, na Dona Zefinha, no Júnior e na Maria. Mas primeiro vamos pegar o ministro, porque nós temos isso, que ele vai ser o padrão de reflexo do povo. Não que ele seja o maioral, ou o super-homem, ou o anjo aqui na terra, mas porque convém a ele executar um proceder digno, mediante o observar da palavra. A igreja vai estar de olho nele, e ele tem que viver como exemplo da comunidade. Tem que ser irrepreensível. Então nós vamos ver que, apesar de isso ser tão simples, o que Paulo vai relacionar aqui, coisas tão simples que Paulo vai relacionar, nós vamos ver que essas coisas simples é mais complexa de se viver do que você imagina. Essas coisas tão simples são mais complexas do que destrinchar, coisas tão altas e tão profundas da alma, enquanto viver uma coisa tão simples é totalmente desprezado. Uma complexidade enorme de se viver. Mas a sã doutrina, ela promove justamente a simplicidade. Viver na simplicidade do Evangelho é mais complexo do que imaginamos. E é por isso que se chama Evangelho, Boa Nova. Vai nos instruir a vivermos de fato uma vida para Deus. Ficar discutindo ou ficar entrando na paranoia desses homens que se professavam líderes era como ficar calculando raiz quadrada enquanto você não sabe nem somar. Essa era a questão. Você não sabe nem somar, está querendo calcular a raiz quadrada. Por isso que lá em Tito 3,9, vamos ver,
Toda a igreja lê, por favor. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Paulo vai pegar, matando isso. Vai dizer o seguinte: olha, o problema de vocês é esse. Vocês estão discutindo coisas que não convêm. O problema de vocês é a vida diária. Vocês não sabem somar. Vocês querem fazer raiz quadrada e não sabem somar. Essa que é a questão. Tito, por favor, Tito, evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não tem nenhuma utilidade, são fúteis. Com isso aqui, Paulo não está dizendo o seguinte: olha, não existe o tempo para isso. Mas Paulo está dizendo, é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: olha, isso aí compete ao academicismo. Homens que se preparam para isso, se preparam para debater sobre isso, mas no escritório, no lugar apropriado. Mas olha a condição de vida dos cretenses, olha como a igreja está, olha a devassidão de vida. Não tem adiantado. Olha, vocês têm debatido isso um monte de vezes. Esses homens adentraram da igreja e estão falando essas coisas, e o povo ficava fascinado. Eles entravam e deturpavam a verdade, falando coisas sobrenaturais, e as mulheres ficavam: nossa, que negócio interessante. E Paulo diz: olha, eles estão pervertendo casas inteiras por causa desse proceder. Mas o que é que se vê? O que é que se vê? É que isso tudo não está tendo utilidade, é fútil. Porque a simplicidade do viver está sendo deixada de lado. O conhecimento está sendo elevado ao patamar que ele não deveria. E isso é coisa muito de gnóstico, sabe? Você tem que conhecer, você tem que conhecer, o conhecimento vai te elevar. Não é assim. O Evangelho traz mudança de vida diária. Por isso que ele vai dizer: olha, a sã doutrina é essa aqui, ó. Aí ele vai falar para o seu Zé, ele vai falar para a dona Zefinha, ele vai falar para o seu Júnior lá, o Júnior, os adolescentes. A carta de Tito, ela é uma tapa. Ela é uma tapa no que tem se instaurado hoje nas igrejas. Facebook, WhatsApp, sabe? É como se esses irmãos aqui estivessem vivendo para discutir coisas insensatas, coisas loucas, coisas dos mais variados assuntos, enquanto as coisas mais necessárias estavam se deixando de lado. Não, isso aqui não. Isso aqui não. Isso aqui não. Isso aqui não. Porque é o que Paulo vai dizer. Paulo vai falar coisas tão simples, dizendo o seguinte: olha, homem idoso, por favor, gente. Homem idoso, faz isso não. Faz isso não. Olha, você sem paciência, você não tem nenhum tipo de respeito. Aí Paulo tem que chegar para esses homens, através de Tito, para chegar para homens já barbados, cabelo branco, e dizer o seguinte: olha, cadê o respeito? Vocês estão sem respeito. Vocês, homens velhos, aos quais as crianças deveriam ir até vocês e pedir conselhos, os adolescentes chegar assim: olha, Senhor, o Senhor tem tanta experiência na sua vida, me fale a respeito do que é a vida, me fale a respeito da complexidade disso tudo, de como viver de uma forma clara. Mas não, eles não estavam se dando ao respeito. E Paulo, uma coisa, você é crente, eu vejo que você é crente, tenha pelo menos respeito, se dê o respeito. Nós vamos ver isso depois.
Mas primeiro nós vamos entrar no ministro. Então nós vamos ver Paulo dizendo, chamando Tito, dizendo: olha, Tito, pelo contrário, Tito, anuncia o que é conveniente à sã doutrina. Em contrapartida, em relação aos falsos mestres, Tito precisa ensinar e agir de forma contrária ao que estava acontecendo nas igrejas de Creta, ao que estava estabelecido, ao estabelecimento que estava contaminado. Está tudo contaminado lá. Então nós vemos dois grupos que estavam estabelecidos na igreja de Creta. O primeiro grupo era o grupo desses falsos mestres que tentavam misturar a lei judaica com o evangelho da graça. Tentavam fazer mistura. São os judaizantes, né, que a gente chama. Vamos ver aí Tito 1, do 10 ao 16. Do 10 ao 16. Porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-lo calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sabios na fé, e não se ocupem com fábula judaica, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para o impuro e descrente nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Esse era o quadro dos irmãos. Ou seja, pinte esses homens na sua cabeça aí, se você consegue. Paulo não poupa adjetivos, qualificá-los de forma negativa, não poupa. Na minha limitação eu consegui contar 13. Olha, esses homens são insubordinados, eles são palradores frívolos. Isso quer dizer que eles eram conversadores, sabe aquele cara que atrai por jogar a conversa fora. Ele ficava falando coisas que nem vai nem vem. Papudo, sabe aquele cara conversador, a gente chamou de conversador. Eles eram enganadores, eles eram pervertidos, eles eram gananciosos, mentirosos, eles eram feras terríveis, preguiçosos, desviados da verdade, hipócritas, abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Olha para isso. Essa era a configuração desses homens. Configuração desses homens. E a gente lembra muito a respeito dos homens que estão agindo lá também, né? Aos irmãos que foram endereçados lá, a carta de Judas. Na carta de Judas nós vemos também alguma semelhança. Judas também não poupa adjetivo para qualificar esses homens. Olha para isso, ele vai usar mais ou menos 27 adjetivos. Ele vai dizer: olha, esses homens são dissimulados, homens ímpios, libertinos, negadores da soberania de Jesus. Eles são sonhadores alucinados, lá uma expressão que vem de Deuteronômio 13. Eles são insubordinados, difamadores, eles são pedantes. Sabe o que é pedante? É aquela pessoa que quer mostrar conhecimento através da sua fala quando não está falando nada. Ele não conhece nada, mas ele quer mostrar que é sábio, só que ele não é nada. Então, eles são rochas submersas, né, aquelas arrecifes que afundam o navio, né? Eles são depravados, eles são pastores que assim mesmo se apacentam, ou seja,
Não, que é isso? Pastor, líder de mim, que é isso? Não. Eu me colocar sobre a disciplina da igreja? Não. Eu sei o que eu faço, eu tenho juízo, não preciso de pastor, não preciso de junta diaconal, não preciso dos presbíteros, não preciso de ninguém. Eu cuido da minha própria vida. Né? Esses caras são assim. Nuvens sem águas impelidas pelo vento, ou seja, é aquela nuvem que você está vendo lá, né? Você está na seca do nada, e quando você vê a nuvem lá, o céu estava azul, você vê a nuvem chegando, aí você se alegra, aí você diz, eita, vai vir chuva, aí quando vê a nuvem passa assim, não dá chuva. Fiquei tão alegre, mas agora passou. Esses homens eram assim, né? Eles se mostravam como salvadores da pátria, quando vê, passou. E você ficou só na expectativa. São árvores infrutíferas, árvores duplamente mortas, árvores arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades. Olha para isso. Estrelas errantes, murmuradores, desobedientes, guiados pelas suas próprias paixões, arrogantes, bajuladores, interesseiros, escarnecedores, facciosos, sensuais e carnais. É complicado. Mas essa é a qualidade de homem que se levanta no meio daquele povo. Essa era a qualidade de homens que se levantavam e que se levantam até hoje no meio do povo de Deus. Eles fazem de tudo, mesmo menos promover uma vida em piedade. Mesmo isso sendo o mais essencial, eles, não, isso aí não interessa. O que interessa é saber o caminho das pedras. Assim que eles agiam. E agora tem outro grupo, que era o grupo de pessoas que os ouviam. E esses homens agora estavam abusando da graça, abusando da mensagem da graça. Eram homens que eram estagiários a se tornarem esses homens. Sabe, eles eram os estagiários. Eles estavam ali recebendo só desses homens para se torná-los amanhã, né, os estagiários. Aí nós vamos ver Tito também sendo alertado sobre eles. Por isso que nós vamos ver, né, essa ideia de tipo, eu conheço, mas a graça vai me tornar tão salvo. Eu estou me sentindo tão salvo que não é necessário ter vida com Deus. Não é necessário ter vida diária com Deus, porque, afinal de contas, eu fui salvo antes que houvesse mundo. Mas agora, eu não preciso me importar com a salvação, porque eu sou salvo. A boa nova é que, independentemente do que eu faça, eu sou salvo e ponto, acabou-se. Então eu posso viver de forma sensual, eu posso roubar, eu posso transgredir os mandamentos e não me dá por culpado, eu posso continuar odiando e ser odiado, e isso pouco importa. Por isso que Paulo vai dizer a Tito, novamente no verso 2 do capítulo 2, que a graça educa-nos para que, regenerados em piedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Eu vou dizer o seguinte, olha: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, regenerados as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Para isso você foi salvo, e não para viver a pecado do jeito que está.
Tito estava sendo instruído a anunciar o que é conveniente à sua doutrina. Por isso que também Paulo, lá no verso 13 do capítulo 1, vai dizer: olha, portanto repreende severamente, para que eles sejam sabios na fé. É interessante que Paulo ele vai tratar com coisas ideais, mas nesse momento aqui, no momento que a igreja está toda destroçada, ele não vai falar a respeito de expulsão. Ele vai pedir a Tito que Tito se esmere e comece a batalhar pela verdade. Possa ser que um tempo depois, lá em Creta, as execuções possam ter acontecido da excomunhão. Mas nesse momento aqui, no momento que Paulo escreve a Tito, nós vemos que o intuito de Paulo é simplesmente restaurar a igreja. E ele sabe que isso vai ser difícil. Aí ele diz: olha, começa agora instruindo o povo, chamando o povo ao arrependimento, começa a lutar, a batalhar diligentemente para que isso aconteça. Eu fico pensando comigo mesmo, toda vez que eu leio, eu fico pensando assim: rapaz, pense no abacaxi que Tito pegou nas mãos para descascar. Pense numa coisa difícil. Quando é você chegar numa igreja, está todo mundo já bem encaminhado, você pergunta o catecismo ao filho de um desses crentes, e ele sabe de cor, e a pessoa chega e fica: nossa, nem eu sei. Mas outra coisa é você chegar numa igreja aconselhado por um apóstolo, dizer o seguinte: olha, é isso que você vai encontrar lá. Vou dar instrução para você. Tenha paciência. Tenha paciência. E agora comece a podar, comece a investir, comece a agir com diligência, ao ponto de restaurar, de trazer convicções, ao ponto de fazer com que eles sejam sadios na fé. Olha para isso, sadios na fé. Esse é o intuito de Paulo. Repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Vou pregar para destruir todo mundo. Não era isso. Não era isso. Faça isso, Tito, apegado à palavra fiel, que é segundo doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Nós já vimos isso. Exortar todos. Não pense, Tito, que essa autoridade para fazer isso, para ter paciência, para lutar, para agir com diligência, vem de ti mesmo. O Senhor vai dar capacidade. Não pense que é porque eles são em maior número que você deve se calar. O que é que você vai fazer? No verso 15 ele diz aí, dize essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Você está com a verdade na mão. Ninguém te despreze. Ninguém, nem esses homens que aí se colocaram como líderes. Ninguém te despreze. Haja com autoridade, porque quem mandou foi Deus. Quem mandou foi Deus. Então, haja. Você tem que fazer assim para contrastar lá com aqueles que ficam discutindo de forma vã, que ensinam o que não convém. Como Paulo disse, porque existem muitos insubordinados, barbadores frívolos e enganadores, especialmente da circuncisão.
Olha, Tito, ensina o que convém, porque estou ensinando o que não convém. Essa é uma das obrigações. Ensina o que convém, porque estou ensinando o que não convém. E Paulo vai dizer, olha, ele vai relacionar a doutrina sadia, a sã doutrina, dizendo o seguinte, olha, a doutrina sadia, a sã doutrina, ela vai impactar a vida diária dos irmãos. Ela tem que impactar. Ela tem que impactar você em casa, lavando os pratos. O evangelho tem que fazer efeito em você, lá, no lavar dos pratos, no respeitar o marido, no agir com os filhos, no agir com o vizinho. É lá que ele tem que impactar. É no agir diário, é no agir com o patrão, é no agir com o irmão ao lado. É lá, essa doutrina vai impactar lá. Voltem-se novamente à simplicidade da prática do viver diário mediante o Evangelho. Isso é essa doutrina. Isso é doutrina sadia, isso é doutrina que traz vida, isso é doutrina que sara, isso é doutrina que cura. É isso. Muitas vezes nós estamos desesperados na nossa vida. Não sei, será que Deus me ama? Será que... Por quê? Porque não temos vivido diariamente. Essa que é a questão, a nossa vida. Olhe para você mesmo. Olha para você mesmo, veja o seu proceder diário. Aí você olha assim e fala, rapaz, eu tenho que fazer tanta coisa e não faço. Eu poderia fazer, mas não faço. Em vez de estar lendo as escrituras, me enchendo de Deus, eu estou fazendo alguma conversa fora, focando. E não estou. Então você olha para isso tudo e faz assim, eu sou crente, não. Muitas vezes é por causa da falta de entender que o Senhor me salvou para as boas obras, o Senhor me salvou para eu ir iluminar e também ser conservado. Essa figura da luz do sal. E Tito não escapa. Tito não escapa, olha, você vai chegar aí com o dicionário e vai mandar todo mundo ser um monte de coisa, você não vai ser nada. Não é assim não. Olha, ele vai dizer, olha, no verso 7. Torna-te, Tito, pessoalmente, padrão de boas obras. Torna-te, pessoalmente, padrão de boas obras. Quando fala o torna-te aqui no grego, oferece-te. Ela traz a ideia de se oferecer. Você tem que se oferecer a um serviço é um serviço que você tem que cumprir. Você tem que se auto-oferecer pessoalmente como exemplo de boas obras, para que você exorte os outros através do seu exemplo também. Para que você não viva, as pessoas não vejam, está vendo, prega e não faz. Que as suas palavras condizam com o teu andar. Exorta através também do teu exemplo, Tito. Quando você se encontrar com um jovem, veja o modo como você procede, porque eles observam isso. Eles observam. E eles só querem ver na liderança assim um errinho para justificar o seu monte de erro. Um errinho. E isso é complicado. Quando você se encontrar com homens, que o teu proceder exorte-os também. As mulheres possam te olhar, as irmãs possam te olhar também como um exemplo.
E essa exortação, ela não deve ser entendida como uma forma moralista e legalista de se viver. Tito, seja moralista e legalista. Não é isso não. É por causa do seminário que tinha se estabelecido. Ele tinha que ser a imagem contrária da imagem distorcida dos hereges que ali estavam postos ali na igreja de Creta. Ele devia ser o contraponto, o exemplo do mestre saudável. O exemplo da mudança de Cristo em sua vida diária também tem que ser de modo poderosa para poder convencer, e não somente ele ficasse no falar. A vida dele não poderia ser uma vida construída de posições ou de poder eclesiástico, não é isso. Era um papel de oferecer-se pessoalmente para isso. Era um sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Você poderia dizer o seguinte: e para essa igreja aqui, Paulo, não vou nada. Um exemplo muito interessante é que, a partir do momento da explosão da reforma no Brasil, os seminários eles têm se enchido. Muitos jovens, dispostos a estudar para serem pastores. Pastores da onde? Da cidade. Da cidade, porque não me manda para o interior não. É assim, não me manda para o interior não, que eu não vou não. Mas interior, rapaz, está precisando lá, várias igrejas lá sem pastores. Não. Eu quero ser popular. Eu quero ser um Augusto Nicodemos, eu quero. Eles pensam assim, dessa forma, sabe? Eu quero ser pop, eu quero que as pessoas me vejam. Eu quero ser visto. Eu quero que as pessoas compartilhem minhas frases no Facebook. Imagina o Tito com esse tipo de pensamento. Para Creta, não vou nada. Paulo, me manda para outra igreja aí. Me manda para a igreja aí. Uma igreja sadia aí, que essa igreja aí não vou nada. Vou sofrer muito. Imagina. Você chegar lá, primeiro, ter que se deparar com o mestre. O mestre que está lá, fazendo a cabeça de todos os irmãos. Aí você chega lá e diz: olha, ele está errado. Aí o pessoal lá, que está já com a mente toda cheia do que ele já falou já durante esse tempo todo, vai olhar para você assim com bom olho. Vai dizer assim: nossa, ele chegou aqui para nos livrar da coisa ruim que esse cara está falando. Ele olha para você assim, um modo estranho. Paulo vai dizer o seguinte: olha, não, fica aí, fica forte. Faz isso não teme não. Não teme não, que a autoridade não é você. A autoridade é a palavra de Deus, que vai fazer com que eles lhe deem ouvidos. Então isso estava bem estabelecido na igreja de Creta. Então ele teria que ser um sacrifício vivo, um sacrifício de vida. Eu vou lá, eu sei o que vai acontecer. Eu estou disposto a sofrer o ônus dessa missão. Era ministro, era assim. Torna-te pessoalmente padrão. Eu tenho que me tornar pessoalmente padrão por causa dos irmãos. Não é porque eu sou um santo, não é porque eu sou um santo assim, não é porque eu sou um santarrão, não é porque eu sou um cara que quase está aparecendo uma auréola aqui em cima, não é porque eu sou um cara perfeito, mas é porque os irmãos, eles precisam enxergar em mim uma possibilidade de vivência,
possibilidade de viver, possibilidade de vida. Se ele, que é ser humano, vive, por que eu não posso viver? Se ele, que é um ser humano, ama a sua esposa, por que eu não posso amar? Se ele é um ser humano e não é irascível, por que eu não posso também não ser irascível? Por quê? Era sempre um reflexo, sabe? Torna-te padrão. Ele tinha que mostrar que o que vale para ele, vale também para os seus irmãos. Porque a mesma natureza que habita também nele, se habitava também em Tito. E sempre é contrária a tudo quanto a lei diz que é bom. Mas aí Tito tinha que mostrar para eles que a graça de Deus nos educa, tanto a Tito quanto também a Paulo, que enviou a Tito. A graça de Deus vai educar esses homens para que eles reneguem a descrença, as paixões terrenas e pratiquem de verdade a verdadeira vida conquistada por Jesus na cruz. No ensino mostra integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer ao nosso respeito. Tito dá exemplo das boas obras de forma íntegra, com reverência, de forma que com as tuas obras a doutrina também seja iluminada, para que o preceito seja precedido do bom exemplo, para que os irmãos olhem para você. Não, peraí, o que ele fala, ele vive. Aí eu olhava para os irmãos assim, os mestres que lá estavam, olhavam para a vida deles e diziam: não, peraí, esse cara, eu fui um dia pedir um conselho para ele, dizer o seguinte: olha, eu não estou conseguindo entender o que você disse aqui naquele dia. Ele olhava para você e disse: você é burro, você não sabe entender as coisas. Não, peraí, ele é irascível, ele se ira. Tito, isso aqui, Tito, calma, irmão, vamos ir. Vou na simplicidade tentar lhe explicar. Eles olhavam assim e diziam: opa, calma, está diferente. E ela para o falso mestre: olha, isso aqui eu não entendi não, mas a palavra diz lá no outro versículo que é dessa forma aqui, ó. Não, você não está compreendendo direito, você que não sabe das coisas. Tito, isso aqui está dizendo assim, e ali está dizendo dessa outra forma aqui. Calma, vamos ver aqui. Olha, isso aqui concilia com isso aqui, ó, porque a Bíblia tal, explicar tudo direitinho. Opa! O falso mestre olhava para eles assim e dizia: olha, tem que fazer isso, é obrigatório fazer isso. Aí o irmão ia e fazia, aí quebrava a cara. Aí chegava no falso mestre, dizia: olha, eu fiz aquilo e me arrependei tudo, o problema é seu. Porque é assim, o falso mestre é assim, o falso mestre não está nem aí com o resultado da doutrina dele, ele não está nem aí. Ele só quer ter a sua arrogância intelectual, sabe, elevada. Ele quer mostrar que sabe das coisas, mas ele está nem aí por consequência do que ele ensina. Eles são pastores de si mesmos. Ele não é pastor de ninguém não, ele é pastor de si mesmo. A única coisa que ele gosta de pastorear é a si mesmo. Agora, se ele vai instruir uma coisa a outras pessoas e vai dar um resultado desastroso, no final ele corre, ele fala assim: não, peraí, aqui já deu para mim. Chegava em Tito: olha, Tito, eu fiz isso, e acabou que eu me dei mal. Calma, vamos lá.
assim, haja dessa forma, haja dessa outra forma, vá aqui, vá ali. Ele dava todo o proceder, sabe? Ele cuidava das ovelhas. Ele não estava só ali para poder mostrar que sabia. Ele estava ali também para dizer o seguinte: olha, eu estou com a palavra de Deus e as consequências eu vou passar junto com você também. Eu me torno responsável por aquilo que ensino. Era assim que acontecia. Por isso que a linguagem devia ser sadia, com simplicidade, uma linguagem que trazia vida, que curava, não que matava. A integridade do ensino do falso mestre cai por terra qualquer coisa. A integridade a reverência, o ensino de Tito era acompanhado com acompanhamento, era tido com acompanhamento do falso mestre. Não. O falso mestre, ele queria ganhar, ele ensinava porque ele queria ganhar dinheiro, ele queria ganhar fama, ele queria ganhar, bajulação, alguma coisa ele queria ganhar. Mas só que quem andava na verdade, ele não andava na verdade por causa de mérito próprio, para agradar homens, mas sim por amor à verdade. Vamos ver lá em 2 Coríntios 4:2. Vamos começar do 1. Toda a igreja. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultaram, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Esse era o compromisso apostólico. Esse é o compromisso de todo ministro de Deus. Já do falso mestre? Não. Então, a sã doutrina também requer ser apresentada de maneira sadia. A linguagem tem que ser sadia. Você sabe o que é sadia, né? Uma pessoa sã é uma pessoa saudável. Uma pessoa saudável. Uma pessoa que tem vida, tem força. Ele diz assim: olha, a linguagem do ministro deve ser também sadia. Deve ser linguagem para dar vida. Não é uma falsa fala ou a retórica. Antigamente você tinha o desenvolvimento do orador, e através da retórica ele ganhava debates, mas com um discurso totalmente vazio de sentido. Mas Paulo vai dizer: olha, não é assim. A mensagem do Evangelho tem que ser clara, sadia. Ela não pode ser incompreensível. Ela não pode ser, ou também fingir ser um linguajar religioso, mas que não faz justiça à religião. A linguagem, ela traz à tona a singeleza do Evangelho, a simplicidade do Evangelho.
Tito, no teu falar, no teu diálogo com os irmãos, na proclamação do Evangelho, bem como até nas refutações dos falsos mestres, seja a expressão da tua vivência, a palavra de Deus. O que você fala seja a palavra de Deus, de forma sadia. Não tente impressionar com palavras, proclama de forma sóbria e humanamente sadia, e o resultado não tardará. Se você aplicar o que eu estou lhe falando, o resultado ele virá à tona. Está vendo que ele não deixa Tito sozinho? Ele vai dando dicas e mais dicas. Isso tudo para quê? Para que o adversário seja envergonhado. Adversário é aqueles que se contrapõem à doutrina, à sã doutrina. Não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. As pessoas discordantes e críticas dentro e fora da igreja, elas precisam ver isso em nós, para que não se dê motivo para que o nome de Deus possa ser blasfemado, para que não haja críticas depreciadoras do Evangelho. Você vê, você vai proclamar e você também vai viver. Isso é a mesma coisa que Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 2. Vamos abrir lá, Romanos capítulo 2. Estamos acabando já. Romanos capítulo 2, verso 21 ao 24. A igreja: tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não se deve furtar, furtas, dizes que não se deve cometer adultério, e o cometes, abominas os ídolos e desfogas os templos, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Amém. Você vê a atitude. Esses homens falavam uma coisa e via outra, falavam uma coisa e via outra. Hipócritas. Olha, Tito, não seja assim. Não seja assim, porque sendo assim você envergonha o Evangelho e você faz com que o nome de Deus seja blasfemado entre os descrentes. Esse é um verdadeiro proceder diante dos homens. Esse é o proceder que o ministro deve ter diante dos descrentes e do crente, diante daqueles que concordam e aqueles que discordam, de modo que nós venhamos entender que assim também devemos proceder, porque os temos como exemplo. Concluindo, o Senhor Jesus, Ele não morreu por nós para que vivamos a discutir, ou até mesmo nos enchermos de conhecimento, sem que isso modifique definitivamente o nosso viver diário. E temos como exemplo esses homens de Deus, sábios, preparados para ensinar e também a viver, mostrando para vocês que há sim como conciliar conhecimento e vida diária. O Espírito Santo nos capacitará certamente para essa obra. Os eleitos do Senhor serão capacitados a um viver diário. Nós vamos ver isso durante esse tempo aí, né, a respeito dos homens, a respeito das mulheres.
a respeito dos jovens. Nós vamos ver como proceder diário, é no diário, sabe? Antes de iniciar Tito, eu conversava com o pastor Edson, e ele falava a respeito disso. Ele disse: Natan, muita gente conhece sobre muitas coisas, mas sobre o hospedar ninguém sabe nada, uma coisa de vivência diária assim. E eu disse: certamente, como é que nessas coisas tão pequenas nós podemos glorificar tanto a Deus, né? E temos desprezado, e temos buscado a saber, é infra, é supralapsariano, é o que? Teonomista. Meu Deus, e a vida diária? E a vida diária? Cadê a vida diária? Cadê o receber o irmão com honra? Cadê hospedar o irmão na sua casa? Não sei, vai ficar aí num colchão cheio de pulga. Tô nem aí. Aí quando se acorda, irmão, você acordou? Vamos aqui debater teologia? E o irmão lá se coçando com as pulgas. Vida diária. Enquanto o Senhor diz o seguinte: olha, vamos aprender a viver através da palavra. Vamos aprender a viver, vamos ser capacitados. E sabe, nas minhas andanças pelas Escrituras, eu me deparei com Tito. Eu disse: está aqui, é isso que a gente precisa. O Senhor me faz chegar em Tito, ler Tito. Eu já tinha lido Tito tantas vezes e nunca tinha parado para pensar nisso. Uma das minhas atividades para fechar a matéria era ler as cartas pastorais 3 vezes. Eu tinha passado por Tito umas 3 vezes, mais as outras que eu já li, e nunca tinha parado para olhar nessa ideia de tipo, viver diário. Ali está estabelecido viver diário, uma tapa na cara da gente. E o Senhor nos trazendo a essa reflexão decretada lá na eternidade, para que hoje aqui em Areias, dia 10/6, nós possamos estar escutando isso e aprender a dizer assim: é isso que o Senhor quer de mim, é viver diário. É viver diário, é tratar bem minha esposa, é tratar bem os meus filhos, é saber receber o irmão em minha casa, é saber hospedá-lo, é saber tratá-lo com piedade, é saber o que é viver diariamente o Evangelho. E não saber diariamente o que é o Evangelho, mas viver diariamente o que é o Evangelho. Porque para isso foi que Cristo morreu. Muita gente está disposto a viver, a morrer por Cristo, né? Mas não está disposto a viver por Cristo. Muita gente está disposta a viver com Cristo, mas não está disposto a viver para Cristo. Essa é uma consequência que tem se tornado bem constatada na nossa geração. É necessário que nós venhamos abrir mão do nosso egoísmo intelectual e começarmos a viver em virtude do que tem escrito lá no 1º capítulo. E viver em virtude de promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Que nós possamos viver a simplicidade da vida conquistada por Jesus lá na cruz para ser vivida pelos seus eleitos. Amém.